Agô Exu, Laroyê. Olá, salve, salve a todos e todas e todes que nos assistem. Esse aqui é o nosso programa, nosso podcast Mãe Flávia Pod. E hoje nós temos mais um episódio com a nossa mulher búfala, professora doutora Helena Teodoro, que voltou aqui para continuar conosco, dessa vez para falar sobre teorias feministas pretas. E ela vai nos explicar melhor o que é isso. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, meu bem. É um prazer enorme estar aqui com você e principalmente para falar de mulher preta. Porque durante muito tempo as mulheres foram estudadas e faladas pelos homens. Exato. E pelos homens brancos, né, E pelos professora? homens brancos, sempre. Depois, as mulheres começaram a ser faladas como mulheres, mas só as mulheres brancas falando da nossa maneira de ser, sentir e agir. E sem compreender, né, E as nossas sem especificidades. entender as especificidades das mulheres negras. E aí, quando a gente vai para a conferência de mulheres negras em Beijing, Sim, na China, né, que a gente chama de Pequim, sim. a gente verifica que há uma especificidade até entre as mulheres negras, que existem mulheres negras inglesas, Sim. existem mulheres negras árabes, existem mulheres negras indianas, Uhum. mas existem especificidades nas mulheres negras das Américas e do Caribe que passaram por um processo de muitos e muitos anos, 500 anos de Brasil, temos praticamente 400 anos de escravidão. Exatamente. Professora, deixa eu não lhe cortar, mas lhe apresentar corretamente, afinal de contas, a gente tem que respeitar, né, esse currículo. Ele está bem reduzido, mas quem quiser ouvir um pouco mais do currículo, volta na apresentação, no programa anterior, que a professora Helena falou sobre samba. E aqui, resumidamente, eu preciso relatar, né, um pouco da trajetória de professora. Professora doutora Helena Teodoro, nossa primeira mulher negra formada em filosofia, né, e contribui para a gente com esse saber. Presidente do Conselho Deliberativo Elas Mais, do Ar para Transformar. Professora visitante da pós-graduação em filosofia da UFRJ. Responsável pela cátedra Maria Firmina dos Reis, por Helena Teodoro, do Fórum Ciência e Cultura da UFRJ, Colégio Brasileiro de Altos Estudos. E a professora Helena está aqui para nos falar sobre mulheres negras, mas o título, né, do nosso programa é Teorias Feministas Pretas, que é uma aula que ela ministra no IFIX. Eu sou aluna, né, e queria muito que mais pessoas soubessem desse conteúdo, da oportunidade de ter aula com a senhora, uma mulher búfala, como eu falo ali no Salve Matriarcado, ou seja, mulheres que transgrediram a ordem, que brigaram e que lutaram e agarraram todas as oportunidades, como são as búfalas. E queria ouvir a senhora primeiro sobre o que é, né, essa aula, convidar as demais pessoas, falar dessa cátedra também, e depois a gente perguntar um pouquinho mais dos seus estudos nessa área. Muito obrigada, Flávia Pinto. Bom, Teorias Feministas Contemporâneas faz parte do curso de pós-graduação em filosofia do IFIX, do Sim. Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, no Largo de São Francisco de Paula, número 1, no centro do Rio de Janeiro. É um curso de pós-graduação que pode ter ouvintes, pode ter alunos de mestrado e de doutorado. Eu mesma não sou aluna do IFIX e estou lá como ouvinte. Exato, qualquer aluno E de é qualquer enriquecedor, outro viu, curso. gente? E é gratuito, né, professora? Exatamente. E basta se inscrever. Nós Sim. vamos atuar a partir de março, às quartas-feiras, de 15 às 18 horas, num encontro onde nós vamos pensar como as mulheres pretas se veem na diáspora. Sim. Porque é muito importante que nós tenhamos um pensamento nosso discutido
e visto por nós mesmos. Porque eles dizem, é bobagem essa história de lugar de fala. Mas não é não. Hum. Veja bem, eu sou uma mulher preta, mãe e avó. Tenho 80 anos e tenho muito orgulho de poder estar aprendendo e lidando com pessoas há mais tempo. Imagina como fui e estou sendo enriquecida sempre por Flávia Pito, que me traz coisas maravilhosas. Vocês não sabem o que foi aquele sambódromo do AMB cantando Helena, professora Helena. Foi lindo. Mas viver é a coisa mais gratificante que existe, e quanto mais experiência de vida a gente tem dentro da nossa tradição africana, mais sabedoria a gente adquire. E essa visão peculiar de uma filosofia veio desde o meu doutorado na área filosófica, que eu terminei em 1985, eu comecei em 1981. E foi algo que me fez refletir muito sobre a vida e sobre o mundo, do que em 1981 eu perdi um filho. E foi através de amigos da comunidade terreiro, de Candomblé, do Axé Pofonjá, do Ilê Chipá, com o mestre Didi, mestre Agenor, Muniz Sodré, Juana Albaine, e os amigos e familiares, que eu pude começar a entender um pouco como conviver com essa dificuldade tão grande que é a perda de um filho. Sim. E eu passei a me aprofundar muito numa visão do princípio feminino dentro da tradição negro-africana. E verifiquei, inclusive, que esse ditado que diz que para cuidar de uma criança é preciso de toda uma aldeia, me fez ver que tinha muitas crianças ainda a serem cuidadas na aldeia da Sim. minha vida. E eu fui me aprofundar, eu estava começando um doutorado em filosofia, e fui me aprofundar sobre essa questão de formação das pessoas, de qual seria o ideal de uma pessoa dentro da tradição negro-africana, na medida em que eu estava vivendo uma experiência na filosofia junto com a Universidade do Porto. E um dos professores da Universidade do Porto estava nos mostrando toda a visão filosófica portuguesa através das cantigas de amigo e das cantigas de amor. E aí eu disse, meu Deus, se eu posso estudar o pensamento europeu através do canto dos povos lusitanos, eu posso pegar um canto do povo africano e verificar qual é a sua filosofia. Sim. E foi assim que eu comecei a analisar os cânticos dos terreiros. O terreiro que eu sempre frequentei foi o Axé Pofonjá, terreiro Nagô. Da Bahia ou do Rio, professora? Da Bahia. Da Bahia. Eu era muito ligada à SECNEB, Sociedade de Estudos da Cultura Negra no Brasil. Ótimo. Conheço o fazia Pofonjá da Bahia, do a Rio. comunicação de mestre Didi. E eu fui participar da SECNEB, Sociedade de Estudos da Cultura Negra no Brasil. Sim. Nós fizemos o primeiro encontro SECNEB em 1982. E eu participei depois do encontro internacional da tradição e cultos afro em Nova York, em 1986. Eu Que já maravilha. formada em filosofia. Tive o prazer de conhecer Abimbolá, Wanda Bimbolá, Wande Colá Bimbolá, meu amigo Abimbolá, querido. de estar com Sheila Walker, de conhecer Que Angela maravilha. Davis, Nossa, enfim, de estar com um grupo que potência, né? muito especial de negros da diáspora. E de, inclusive, conhecer pensamento africano Sim. e de mulheres africanas, né? Acompanhando, inclusive, os efeitos do desconhecimento no Brasil das propostas de estudo que me foram dadas nas universidades norte-americanas.
O consulado americano abriu um concurso para professor visitante para falar de relações étnico-raciais. E o consulado aqui no Brasil queria que algum professor doutor fosse falar de relações étnico-raciais no Brasil em 10 universidades americanas. Olha. E eu entrei no concurso do consulado americano, disputei com os professores doutores de todo o Brasil e ganhei. E fui novamente para os Estados Unidos, participando em 10 universidades norte-americanas, o que me deu também uma possibilidade de contato com os departamentos de estudos africanos das universidades negras americanas. Enquanto aqui no Brasil, até hoje, a gente só tem a União de Palmares, o Mitos Palmares em São Paulo, que é particular. Sim. As universidades americanas são muitas. Sim. E de propriedades do Estado, outras particulares, mas que tem um aprofundamento grande em pensamento africano e que tem também um desenvolvimento de um pensamento e de uma visão muito própria da comunidade negra. Isso me enriqueceu muito. Sim, certamente. Voltando para o Brasil, eu tive a possibilidade, então, de começar a trabalhar, mais ainda, eu era técnica de comunicação social da Rádio MEC, de fazer programas ligados às histórias de Mestre Didi, às histórias do terreiro, a entrevistar... Eu estive lá no culto de Babaigunde, Mestre Didi, no bairro da Paz, Exatamente. Em Salvador. E entrar em contato mais profundo com o movimento negro brasileiro. Sim. E aí eu tive a oportunidade de estar ao lado das grandes lideranças como Maria Beatriz do Nascimento, Lélia Gonzalez. Inclusive, o meu primeiro livro sobre o movimento negro foi com Maria Beatriz do Nascimento, o Dr. Jorge Siqueira, uma pequena enciclopédia do negro do Brasil. Ai, que maravilha. E foi publicado em 1986, onde a gente buscou trazer um pouco deste estudo sobre o negro, porque a Maria Beatriz do Nascimento, e quem não conhece Ori, precisa ver o filme da Maria Beatriz, né? Quando ela diz, eu sou atlântica, significa toda a herança que o Atlântico nos dá com essa travessia de África para o Brasil. E Maria Beatriz, ela vai fazer um trabalho incrível, que é o levantamento dos quilombos, dos pontos de resistência da comunidade negra brasileira, porque nós temos uma literatura que mostrava assim como se a comunidade negra brasileira gostasse de ser escravizada, que não é? O grande mito do Casa Branca, o Casa mito Grande da Senzala, democracia né? racial. O mito da democracia racial. E aí a gente vai ver que sempre houve resistência desde o momento em que foram colocados nos navios negreiros. Sim. Muitos se jogaram ao mar. Sim. Houve sempre fuga de escravos o tempo inteiro. E, inclusive, eu tive oportunidade de participar no movimento de norte a sul do país, numa época em que a gente custeava a viagem da gente. E eu tive possibilidade de Porto Alegre ao Rio Grande do Norte. Encontros com pessoas do movimento negro e, inclusive, como fui da Sociedade de Estudos da Cultura Negra no Brasil, em Salvador, com o mestre Didi, a SECNEB cria o INTECAP, o Instituto Nacional de Tradições e Cultos Afro-Brasileiros, onde a gente reuniu no Axé Pofonjá mães de santo e pais de santo de todo o Brasil. Inclusive, eu lutei muito para incluir a Umbanda, porque se queria excluir a Umbanda do INTECAB, e eu disse, o Rio de Janeiro é basicamente culto de ancestralidade, a Umbanda é importantíssima, não pode deixar de estar
de ficar Eu de tive muita fora. dificuldade no movimento negro e também no movimento religioso, porque sempre a Umbanda rechaça porque eu também dialogo com o Candomblé e com o movimento negro. E o movimento negro e o povo do Candomblé me rechaçando porque eu sou umbandista. A minha cabeça está organizada, a briga é deles. Eu sei Não, onde e é que eu nós estou na Sequineb, né? politicamente. E eu fiquei como representante da Sequineb no Rio de Janeiro, tive Sim, o prazer de conhecer a mãe Flávia nessa nessa trajetória de ocasião, nessa militância. trajetória de militância, entendendo como as mulheres foram fundamentais para isso. E, Sim. inclusive, a Irmandade da Boa Morte Sim, quero muito vai nos ouvi-la sobre dar isso. o primeiro tipo de reflexão Uhum. sobre a presença da filantropia como justiça social na vida brasileira e internacional. Preste atenção nisso, né? A Porque Irmandade da Boa Morte vai nos trazer o primeiro princípio da filantropia como, justiça como social. justiça social. Porque até então Quero muito ouvir a senhora falar sobre a isso. Igreja Católica entra quando a gente começa a reclamar, não é, da Igreja Católica ter apadrinhado sempre o processo escravagista, do Papa reconhecer que a Igreja Católica foi a favor da escravidão. Nunca houve, vamos dizer assim, uma conscientização de que a Igreja precisava dar uma reparação efetiva à comunidade negra por conta de oportunidades reais de vida e de saúde. E a Irmandade da Boa Morte vai ser o primeiro grupo de mulheres que vai, inclusive, ter uma lucidez tão grande que as outras instituições não tiveram. Exato. Professora, eu quero bastante que os nossos ouvintes, as nossas ouvintes entendam, né, a importância da Irmandade da Boa Morte para todas nós, mulheres de axé, para todas nós, mulheres em movimento e mulheres africanas em diásporas, né? Quero aproveitar e dizer que eu estou vestindo uma roupa belíssima da Liana da África Modas, essa roupa maravilhosa que tem sido uma parceria construída aqui no nosso podcast. Professora, a senhora falou que ela foi sua aluna? Liana foi minha aluna muito querida, inclusive no meu aniversário de 70 anos. Ai, que honra! Foi ela que ajudou a organizar a festa na quadra do Salgueiro. Ah, maravilhosa! É uma filhota amada e querida. Axé. Ela tem fechou essa parceria conosco, né? E por isso vocês têm me visto aqui elegantemente vestida pelas mãos de Liana África Modas. E, por favor, sigam e passem a verificar todo o vestuário, né, que elas têm por lá, que são elegantérrimas. Quero aproveitar também, antes da gente falar um pouquinho sobre a Irmandade da Boa Morte, dar a dica da mãe Flávia aqui e recomendar o curso de Teologia de Umbanda do meu amigo e irmão Alexandre Comino. E lembrar que é o maior e mais completo estudo online da religião, disponibilizado pela plataforma da Umbanda EAD. Está com as matrículas abertas, está com turma para a turma 27, com presentes exclusivos até o dia 18, ou seja, para as pessoas que se demonstrarem interessadas antecipadamente. Basta apontar a câmera do teu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou tocar no link da descrição do vídeo para saber mais informações, ok? E, professor, então, qual foi o grande impacto, o grande matriarcado, né, dentro da Irmandade da Boa Morte? O que essas mulheres nos deixaram? É preciso primeiro entender que a revolta do Haiti, Sim. que vai acontecer no século XVIII, foi liderada pelos sacerdotes do voodoo. Sim. Que era o pessoal que veio do Benin, o pessoal guerreiro, feiticeiro, babalaos, que conheciam poucas pessoas conhecem essa história, as ervas, que conheciam como lidar com os jacarés nos pântanos e que se organizavam para se encontrar no lugar que tinham os jacarés, porque eles conheciam como usar determinadas folhas que deixavam os jacarés afastados. A polícia da época, o exército da época, o exército de Napoleão, não tinha esse conhecimento e não conseguia chegar
nos lugares onde os babalaus estavam. Uhum. O sucesso do pessoal do Haiti vai fazer com que os escravizados ganhem do maior e mais bem armado exército da época, Que era o que era o exército de exército de Napoleão. Napoleão. Sim. E aí eles ficam alucinados, porque a Europa estava com um número muito grande de escravizados nas Américas. E se eles não tomassem providências rápidas, esses levantes iriam ocorrer em toda a América Latina. O que acabou acontecendo, mas se juntaram França, Inglaterra, Portugal, Espanha e perseguiram os babalaus do Haiti e perseguiram todos os sacerdotes de América Latina. A partir daí, aqui no Brasil, os sacerdotes, um grupo consegue se esconder na ilha de Taparica. Quem é que vai continuar com as propostas religiosas negro-africanas? As mulheres. Até então, as mulheres participavam dos cultos, mas não eram sacerdotisas. A partir do século XVIII, elas começam a servir como elementos para jogar os búzios e fazer determinadas coisas que eram impedimentos para os homens. E vão continuar tendo contatos com a África, com babalôs de lá, e vai ser uma coisa muito interessante, porque a Aninha vai fazer viagem à África e traz Bamboche como sendo seu escravizado, quando, na realidade, ele é que era um sacerdote para orientar todas as coisas. E temos, então, todo um processo de manutenção das nossas tradições africanas nas Américas. Essa resistência é tão grande que a única maneira de se manter viva era aderindo à Igreja Católica. Mas isso a gente vai ver logo no século XVI, quando a rainha Inziga saca que precisava ter uma forma de manter os cultos bantos. Então, ela cria uma igreja para Santana e vê os cultos católicos como sendo culto de ancestralidade africana. Ou seja, os santos são todos ancestrais, todos egunzinhos, tá, todos gente? Santos católicos. E aí está uma diferença entre... Então, é culto aos mortos que a Igreja Católica faz. E nós vamos ter, então, uma visão de entendimento. O culto aos ancestrais era muito forte em Angola. O culto a pessoas da família que já faleceram. E na Nigéria, esse culto a pessoas que faleceram era um culto muito sofisticado chamado Egungun, e que, inclusive, como os sacerdotes vão para a ilha de Taparica, fugindo da perseguição do colonizador, o culto de Egungun vai ser muito desenvolvido lá, nessa ilha, pedindo fortalecimento aos ancestrais para que pudéssemos lutar contra o domínio do colonizador. A Irmandade da Boa Morte vai pensar: o negro não podia ganhar dinheiro, o negro não tinha como se locomover. As irmandades religiosas podiam ter dinheiro e podiam fazer alguma coisa pela resistência do povo negro. Então, devemos às irmandades religiosas o atendimento às crianças desvalidas, aqueles órfãos e aquelas crianças que deixavam de ser alimentadas pelas suas mães para que as mães pudessem alimentar os filhos da Casa Grande. As pessoas que ficavam doentes, eles criam hospitais, tratamento de saúde é dado pelas ordens religiosas, e eles podem juntar dinheiro. E com o dinheiro que eles juntaram, a Irmandade da Boa Morte, princípio feminino, tem a Irmandade dos Homens Pretos do Pelourinho. O avô do meu filho, se eu sabia, não é até hoje integrante. Exatamente. E eles se juntam
para criar um espaço para o culto das energias da natureza, que é o culto dos orixás. Uhum. Então, fica bem claro, Umbanda e orixá faz parte de um sistema teológico Uhum. onde Deus regula pessoas que são energias que tiveram corporeidade e que depois voltaram a ser só energia, são os ancestrais, são os Ancestrais. eguns, e quando são muito importantes, viram egunguns, pessoas muito importantes, significativas para a comunidade. Ou seja, que fizeram grandes feitos pela Fizeram comunidade. grandes feitos pela Não foram comunidade. qualquer pessoa. Exatamente. Então, na medida em que a Igreja Católica tinha pessoas como São Jorge, que é alguém que foi muito importante para aquela determinada comunidade, ele vira um egungum, Em linguagem católica, santo. santo. Em Certo? linguagem africana, Egungun. Egungum. Né? Nigeriana, né? É uma pessoa para ser vista, lembrada, conhecida, Cultuada, né? cultuada, Reverenciada em reverenciada em agradecimento. agradecimento. E aí tem algo muito importante que a gente precisa ver, que não há um embate entre Umbanda e Candomblé. Porque a Umbanda é esse culto a quem viveu e faleceu. Uhum. O culto do Candomblé é o culto à natureza. Nós somos ar, água, terra e fogo. Uhum. Nós somos o ar que respiramos, a água que circula no nosso corpo como sangue e hormônio. Somos a terra que forma o nosso corpo e nossos órgãos. Sim. E somos o fogo, que é resultado dos batimentos cardíacos e do movimento dos órgãos que nos compõem. Nós somos natureza. E isso faz uma diferença danada da proposta de pessoa, filosoficamente falando, no mundo judaico-cristão, que coloca homem de um lado e natureza do outro. Sim. A população negra e a população indígena se vê como natureza, porque nós somos natureza. Como parte da natureza, parte do ambiente. Né? Nós não temos que cuidar da natureza para preservar a natureza. Nós temos que cultivar a natureza para nos preservar. Por quê? É da terra, é da água, é do fogo do sol, né? É do ar que nós tiramos os alimentos para nós. Nós nos alimentamos com animais e plantas. Então, se nós não tivermos a natureza, nós não temos como sobreviver. Uhum. É alguma coisa lógica e natural. E nós somos também natureza, não é? E aí a gente vai ter uma necessidade muito grande que o pensamento filosófico iorubá e Jeje, e também o angolano, Banto, né? banto, tem, todo mundo tem Esse princípio, né? esse princípio. É uma visão globalizada da vida como sendo preservação do território, É uma do meio cosmologia, ambiente. né? É uma cosmologia. Você tem um entendimento que você faz parte de um conjunto que está sendo parte de um grande sistema na galáxia, que nós estamos girando, nós estamos em movimento. Por isso, Exu é tão importante para nós, porque Exu significa movimento. Só existe vida quando há movimento. A gente só para de ter movimento quando morreu. Morreu. E é um povo que sabe, então, o que veio fazer e como tem que se comportar. Então, eu acho que isso faz uma diferença. Muito grande, Muito porque, grande, inclusive, né? a nossa história tem 10.900 anos por aí. Sim, O mundo judaico-cristão tem 2024. exato. Então, é preciso que nós conheçamos a nossa história. E o fundamento das nossas histórias estão lá atrás, no Egito. Uhum. Eu digo, não podemos estudar as teorias feministas sem entender que nós somos descendentes da rainha de Sabá, Exato. de Cleópatra, Da Etíope, rainha de Sabá. né? De Cleópatra. Nós temos que ir lá Egípcia. atrás no Egito, na Babilônia, Sim. na Etiópia, porque os nossos fundamentos vêm de muito Exato. longe. Uhum. E, inclusive, dentro da nossa visão, nós mulheres somos inteiras e pensamos de forma tão completa como os homens. Existe dentro da nossa tradição uma visão de reverência e respeito. Na dança do mestre Sala da Porta-Bandeira, o homem reverencia a mulher. Se 50%
do mundo é povoado pelas mulheres, os outros 50% é povoado pelos filhos delas. Exatamente. Então, somos nós que temos a capacidade de povoar o mundo, a capacidade de gerar. E essa responsabilidade de continuidade histórica da sociedade como sendo privativa das mulheres faz, dentro da nossa tradição, que os homens entendam E respeitem e respeitem esse sagrado feminino, esse exatamente corpo sagrado. esse corpo sagrado. Porque é o corpo gerador da vida, né? Não há um Exato. macho tão macho que tenha vindo ao mundo sem Se os morar homens antes dentro de uma têm mulher. a sacola da existência, que são os espermatozoides que estão com ele, essa sacola da existência precisa de terra fértil para Uhum. poder germinar. E a terra fértil são as mulheres. Então, eu preciso da conjugação desses dois elementos. A sacola com os genes e a terra para que isso possa crescer e povoar o mundo. Essa terra são as mulheres. Exato. Útero. Exatamente. Sagrado útero. Exatamente. E isso é alguma coisa que precisa ser entendido, e a Irmandade da Boa Morte, quando começa a ganhar um dinheiro e se liga com os homens do Pelourinho, eles sentem a necessidade de fechar o sistema como um todo, não é? E de reparar, né? Exatamente. Através do seu próprio empreendedorismo, né? Gerando E recursos de criar para reagir ao sistema. e Criando um próprio recriar sistema. um espaço de recreação de África. Sim. Então, quando você tem um terreiro e que diz da porteira para dentro, somos nós, da porteira para fora é o mundo judaico-cristão, você estabelece um encontro de cada um com sua ancestralidade e seu território. Sim. E aí, como é que eles pensam isso? Eles vão fazer o Ilê Yanassô, a Casa Branca, mas em cada uma delas, como eles eram diversos e diferentes territórios, e os orixás estão ligados à característica daquele território, Sim. então eles vão fazer uma casa para Xangô, que é o pessoal da Pedreira, uma casa para Oxum, que é o pessoal da Areia de Lagoa, uma casa para Iemanjá, que é o pessoal da Beira-Mar, uma casa para Oxóssi, que é o pessoal da Floresta, e assim por diante. Então, cada terreiro de candomblé vai ter os orixás que caracterizam os lugares de onde as pessoas que frequentam esse espaço vieram, porque nós somos diversos e nós estamos no mesmo território, mas sabemos que temos uma história pessoal e particular. Uhum. E acho que é importante também lembrar, né, que quando a Sociedade da Boa Morte ela fica mais potente financeiramente falando, né, há aquela questão, né, da barroquinha ali, que elas antes estavam ali na barroquinha e migram, né, professora, para a cachoeira. Exatamente. Ou seja, já num movimento de inteligência, mas reagindo também a uma especulação de perseguição, né? E foi a Irmandade da Boa Morte a única que teve dos seus estatutos um sentido de se proteger. Sim. É a única que no seu regulamento diz que toda e qualquer mulher pode participar da Irmandade, mas em cargo de direção e decisão somente descendentes de africanos. Nenhuma outra instituição preta teve esse cuidado. E aí a gente tem as escolas de samba hoje, dominadas pela branquitude. Exatamente, sem vinculação étnica ancestral, sem compromisso Exatamente. racial. Até temos os E até candomblés. sem letramento racial. Temos os candomblés também. Todas e quaisquer afirmações e criações da comunidade negra acabam sendo dominados por aqueles que têm poder político e econômico, que é a comunidade branca. Porque poder é muito bom. Né? Nós somos 57% da população, mas, apesar de sermos uma maioria populacional, nós não temos poder político e nem poder econômico. E aí se juntam o tempo inteiro para impedir que a gente tenha poder político e poder
econômico. E a Sociedade da Boa Morte, ela defendendo, né, esse sistema que comprava pessoas escravizadas e alforriava, cuidava dessas crianças órfãs da escravização, que é bom lembrar que em África nós não tínhamos orfandade, porque nós sempre cuidamos. Sempre. Eu tenho uma aldeia inteira para cuidar Uma da aldeia criança. inteira, então, morreu, o tio vai cuidar, a tia vai cuidar. Eu gosto muito de dar esse testemunho, né? Eu, quando joguei Ifá pela primeira vez com o Babalô Fatogum, que foi o Babalô que iniciou o Babacolá Bimbolá, filho de Wanda Bimbolá, um dos Babalôs que iniciou o PRVG, hoje ancestralizado, ele perguntou se eu era órfão. Né? Perdão. No jogo de Ifá, com a tradução de Yorubá para o inglês para o português, em dado momento o jogo para. E a tradução não consegue entender o que ele estava falando. Ele, um homem de 91 anos, pela primeira vez saiu da Nigéria. E aí ele perguntou pelos meus pais. E eu tenho pais e mães assassinados, pai e mãe assassinados. E eu respondi que eu era órfã. E, ao invés de eu responder que meus pais eram mortos, eu respondi, sou órfã. E aí o que aconteceu? A tradução foi do português para o inglês. E na hora do inglês para o Yorubá, e ele fala aquele Yorubá, ele falava aquele Yorubá arcaico, né? Ele não conseguia entender, porque não existe a palavra órfão para uma comunidade Yorubá. Porque se o teu pai ou tua mãe morre, imediatamente o mais velho torna-se teu responsável. Então, a orfandade foi gerada pelo sistema escravocrata colonialista cristão. Foram os eurocristãos, como um termo que Antônio Bispo, nosso ancestral hoje, me ensinou, ou seja, os eurocristãos inventaram isso. Então, quando a Sociedade da Boa Morte vai cuidar dessas crianças pretas, né, acolhê-las, tirar mais crianças pretas de uma outra violência, em decorrência da violência que a própria escravização já fazia, ou seja, de tirar da mãe o direito de criar seu próprio filho, né? E de tirar do filho o direito de estar com a sua própria família, porque nós já éramos traficados, éramos cidadãos e cidadãs negras em diáspora. Né? E aí esse movimento, professora, devolvendo a palavra para a senhora, de sair da barroquinha para a cachoeira, né? Como é que a senhora entende a importância política e qual foi a grande conquista desse momento? É porque, inclusive, você vai encontrar em Cachoeira uma situação muito interessante do ponto de vista comercial. Sim. Né? Cachoeira passa a ter um desenvolvimento para a área do fumo muito grande e começa a ter uma rota entre Salvador Sim. e Cachoeira muito grande no Recôncavo Baiano. Uhum. E as mulheres negras sempre tiveram muita lucidez e muita preocupação para a independência econômica. Uhum. Né? E esse grupo vai Sociedade matriarcal, né? para um lugar onde eles pudessem ter mais oportunidades para crescimento e desenvolvimento. E é uma coisa muito interessante que nós vamos observar em todas as mães pretas da sociedade brasileira, uma preocupação muito grande que seus filhos estudem. Não tem uma mãe negra que não queira vaga para o seu filho na escola. O primeiro enredo que Paulo da Portela traz é pedindo educação, é pedindo escola para a comunidade e num sentido de cuidar. Quando eu cheguei na Mangueira pela primeira vez e que eu encontro Tia Nelma, eu participava do mestrado de sexualidade humana e a gente fazia um trabalho com mulheres da comunidade. E eu fui pedir a dona Neuma para trabalhar com o departamento feminino e as mulheres da comunidade da Mangueira. E eu fiquei encantada porque eu cheguei lá e encontro ela trabalhando com uma escolinha familiar. Como ela dizia, é a escola da minha família, os meninos da favela, que eram reprovados 2, 3 vezes Nossa. na escola pública. Não conseguiam se alfabetizar. E aí ela disse, eu estou usando um método que está dando muito certo. Os meninos estão aprendendo a escrever, que é uma beleza. E aí eu pedi para ela me explicar, ela me levou na sala de aula, as palavras-chave eram todos palavrões. E aí eu digo, meu Deus, ela está usando o método Paulo Freire. A realidade das Sabedoria, crianças. Né? E essa coisa de respeitar aquilo que você vive, que você entende, que você conhece, que você fala.
A alegria de A escrever sua um palavrão é uma realidade, maravilha. a sua realidade é o seu princípio pedagógico, né? Exatamente. A gente só aprende aquilo que a gente aprendeu a Seu sistema aprender. cognitivo, ele foi acionado a partir do que você aprendeu, Não, e com aquela Paulo linguística do Freire, teu ambiente. Paulo Freire situa isso de uma É. maneira incrível. Então, ele disse, a escola brasileira não consegue alfabetizar suas crianças porque pegar um método que dá certo na Finlândia, pegar um método que dá certo nos Estados Unidos, são outras crianças, é outra cultura, é outra forma de ser. A escola brasileira não é feita para a criança brasileira e é por isso que as nossas crianças não aprendem na escola. E a educação, né? O povo preto entendeu muito cedo isso, porque eu costumo dizer, professora, que os poucos nossos que conseguiram aprender a ler e escrever, eu acho que até é muito embrionário dizer alfabetização no período da escravização, foram aqueles que foram os nossos principais abolicionistas, porque não tinha como lutar pela abolição desconhecendo a legislatura. E aí, quando a gente tem Luiz Gama e outros mais, isso foi uma ferramenta poderosa. Então, quando a Irmandade da Boa Morte vai, inclusive, apoiar, né, que mais pessoas aprendessem a ler e escrever e entender que, enquanto em uma irmandade católica, preta, porém católica, eles não poderiam nos destituir, e a partir desse poder econômico, elas gerarem as primeiras emancipações, independências e devolver dignidade, né, inclusive de moradia para essas mulheres. Quero lhe ouvir sobre isso, mas deixa eu dar mais uma dica aqui que é importante. Bom, como eu disse no primeiro bloco, estão abertas as matrículas para a turma 27 do estudo de teologia da Umbanda, né, com meu amigo Alexandre Comino, essa relação Rio-São Paulo. E quem se matricular até o dia 18 de março, além de ter acesso ao curso de teologia de Umbanda, vai ganhar todos esses presentes, hein? Preste atenção. O curso online Exu, curso online Pombogira na Umbanda, é importante entender a diferença. Curso online Orixás na Umbanda, também é bem importante essa diferença. Curso online Origens na Umbanda. Um ingresso para a aula magna ao vivo de boas-vindas, ao vivo pelo Zoom. 1 ano de acesso bônus, totalizando 2 anos de acesso ao curso. Receba em casa 2 livros autografados. Incorporação não é possessão. Eu tenho quase certeza que eu sou uma das prefaciadoras desse livro do Comino. Tenho quase certeza que é esse. E Orixás na Umbanda. Um Deus, 7 linhas e muitos orixás. Livro novo do Alê Comino. Bom, então são muitos presentes e não dá para perder uma oportunidade dessa. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui para você na tela, ou tocar no link de inscrição para fazer a sua matrícula e saber mais sobre esse curso imperdível que começa dia 18 de março. Vamos lá, professora, falando de educação, de conhecimento, e aí elas, que é pouco conhecido na história, né? O quanto elas investiram para que filhos pudessem estudar, inclusive vindo da capital Salvador, depois que foram retiradas da Barroquinha. É correto dizer expulsas da Barroquinha? Não, eu não posso dizer praticamente expulsa, mas uma estratégia de ida para a Cachoeira. Sim. Né? Onde elas podiam se estabelecer com mais tranquilidade e ter também um lugar que estava tendo um desenvolvimento econômico muito grande. O desenvolvimento de Cachoeira em relação a toda a produção de fumo foi muito grande. Se estabeleceu o Recôncavo Baiano. Sim. Teve toda uma visão de crescimento muito grande e tem um papel onde você tem o desenvolvimento do samba de roda, o desenvolvimento de uma série de coisas. Tia Seata sai do Recôncavo Baiano e vai para o Rio de Janeiro. E vejam bem, as lideranças das mulheres negras, você vê Luísa Maim, desde o tempo dos quilombos, Teresa de Benguela, Teresa do Quariterê, é alguma coisa importante da gente poder entender. A Teresa do Quariterê, ela traz toda a tecnologia da tecelagem. O quilombo do Quariterê, ele vai fornecer todos os tecidos de algodão e de renda e de batique para o Nordeste. Nós temos todo um processo de desenvolvimento com as rendas nordestinas. Antigamente a gente ia para o Nordeste e comprava roupa de algodão e de renda baratinha. Agora, com essa coisa da indústria nacional, é que a coisa perdeu um pouco
essa facilidade, mas essa herança vem do quilombo de Teresa do Quariterê ou Teresa de Benguela, né? Sim, sim. E E esses saberes em Cachoeira foram todos muito valorizados, né? muito Eu acho valorizados, que inclusive, profissionalizados, eu acho que seria uma e, palavra até que pode ser usada, né? e é uma visão de que as mulheres negras sempre foram empreendedoras. Se você vê Mãe Estela ou Mãe Senhora, tinham lojas no Sim. mercado modelo, eram todas mulheres É. bem-sucedidas E, financeiramente, com trabalhos próprios. e é importante dizer que foi esse patrimônio econômico que comprou, né, a terra dos primeiros terreiros registrados na história, Inclusive, porque tem alguma coisa muito interessante é, para a gente ver. A gente tem nas mulheres ganhadeiras, né, de Itapuã, sim, que foram escravas que propuseram para os seus senhores delas saírem para vender os seus quitutes na rua e dar um retorno uhum, para os senhores, e com esse dinheiro, inclusive, elas compraram as suas alforrias. E o que elas faziam? Elas cantavam cantigas do mar, tocavam, dançavam, e, inclusive, o grupo das ganhadeiras continua cantando, dançando, uhum, até os dias de hoje. Foram até enredo da Viradouro, do meu outro isso. aluno, Tarcísio Zanon, que é campeão nesse carnaval, né? Com a Viradouro, e com um enredo muito importante, que é o enredo que fala de Bessem. É o enredo que fala da tradição cultural jeje, tão pouco Gente do conhecida Benin. no nosso país. E é muito importante que a gente possa verificar. Me fizeram uma pergunta: por que tantos enredos negros nas escolas de samba? Porque as escolas de samba Professora. trazem exatamente essa força da cultura negra no Brasil. Então, essa força das escolas de samba nos mostram toda essa base, inclusive, que as mulheres têm na escola, porque são os compositores que fazem as músicas, mas as mulheres são fundamentais, porque sempre foram as damas que diziam se o samba ia pegar ou não ia pegar, se estava bom ou se não estava. Sempre foram as mulheres dentro da escola de samba que davam o positivo ou negativo para os sambas feitos pelos E compositores. que faziam os fundamentos ritualísticos, E né, de que, culto aos orixás e ancestrais e a Exu. exatamente, Para a uma aula das escola entrar na baianas é avenida. básica e fundamental, porque todas as escolas têm assentamento de Exu Sim, e estão ligadas às nossas tradições negras brasileiras. porque nasceram desse lugar, né? Exatamente. As Estudar o escolas, recôncavo é muito importante para entender muito. E nossa o recôncavo história. baiano, se a gente tem a Irmandade da Boa Morte, que pega o dinheiro que pode ser ganho na igreja para criar o primeiro terreiro de Candomblé, a Que, gente vai inclusive, quem ter... já foi na Casa Branca, vê aquele tamanho da Casa Branca, vê o tamanho do Opó já vai entender a importância do recurso, né? E, inclusive, os terreiros passam a ser espaços também para abrigar pessoas que não tinham onde morar, Que é o da porta para dentro, da porta da para fora. porta para dentro, da Então, porta para é o fora. que a gente chamou na pesquisa de mapeamento de quilombos urbanos, né? Ou seja, é uma primeira experiência de você trazer um aquilombamento, né, para mais perto da cidade, onde a população preta estava sobrevivendo. Então, é dentro do terreiro que a gente não tem emprego, não tem comida, é ali que a gente vai sobreviver. E é a proposta dos terreiros até hoje. Quando você vai a uma Sim. comunidade terreiro, quando vai se servir Meu terreiro é a exatamente comida, assim. todo mundo que estiver lá vai comer. É. Não há nenhuma restrição a dizer só o grupo que pertence ao Sim. terreiro é que vai se alimentar. Todos os convidados, todos aqueles que estiverem no espaço vão ser alimentados. E no mesmo horário, para assegurar que todos se alimentem, né? Para que não seja um grupo primeiro a comer e outro grupo depois. E o que é mais importante, né? Combater a pior dor do assolamento da escravização, que era a fome, né? Isso eu acho que é muito importante, porque o Exato. terreiro assegura essa segurança alimentar. E uma coisa também que me perguntaram uma vez: por que os xirês são tão tarde da noite, só terminam durante o dia, no raiar do dia? Eu digo, olha só, a comunidade negra sempre foi muito perseguida. E toda a forma de administração governamental é para impedir que
a população negra possa se movimentar e se mobilizar. Então, você pode ver até hoje, para os subúrbios, as conduções terminam 10, 11 horas da noite. Depois disso, Sim. você não tem possibilidade de condução Uhum. para as áreas mais afastadas, a não ser que você vá pagar táxi ou tenha Um carro aplicativo. próprio, um aplicativo ou carro próprio. E isso significa ter uma condição financeira que a maioria da população preta não tem. Por outro lado, no momento em que você tem toda uma tradição que lida com o orixá-tempo e sabe dos perigos da noite, você ter um grupo que está desenvolvendo as suas energias e que passa a noite cantando, comendo e dando força espiritual para o seu grupo, Louvando, rezando. louvando e rezando, dá tempo para que essa noite passe e chegue de manhã tendo condução para voltar para casa, Exato, né? sem problemas maiores. E a perseguição era menor também, né? Professora, a gente está chegando ao final, né? E a gente fica aqui com um gostinho de quero mais, né? A gente sabe que ouvir uma mulher búfala por 1 hora só é muito pouco tempo, né? Então, acho que é um demonstrativo, né, do que é essa aula incrível de teorias feministas pretas. Pois é, mas eu não pude nem... Eu quero, inclusive, só para a gente finalizar, dizer Sim. que a Beatriz do Nascimento, com o seu Ori e com os cadernos do Grupo de Estudos André Rebouças, da Universidade Federal Fluminense, foi inovadora de pegar os alunos para estudarem cultura negra, que Lélia Gonzalez estabeleceu todo um trabalho em relação às mulheres negras no Brasil, da mesma maneira que Angela Davis nos mostra nos Estados Unidos a importância do nosso cabelo breque e da necessidade de conhecimento de África. Sim. E a gente vai ter esse sentido de busca das nossas raízes, muito importante da gente conhecer Chimamanda Adichie, de Sim. conhecer Paulina Chaziane, maravilhosa. Chaziane. É muito importante que nós possamos ter contato com mulheres africanas, Sim. com lideranças sul-americanas, com os elementos da diáspora, porque esse é um processo que nos une a todos, Sim. porque foi uma perda de referencial para todos os escravizados que vieram para as Américas, e não podemos deixar de lembrar que aqui o Castro Valongo recebeu mais de 6 milhões de escravizados. Sim. Muita gente que foi distribuído por todo o Brasil e por toda a América Latina. Sim. E acho que, assim, para a gente fechar com esse gostinho de quero mais, né, dizer, né, que esse candomblé nasce matriarcal, dizer que essa é a história que a gente tem, né, e ela é registrada, ela é conhecida, né, como que o candomblé da Barroquinha se derivou na Irmandade da Boa Morte, que foi para a Cachoeira, e foi mantenedora, né, dos primeiros terreiros mais popularmente conhecidos, né, a Casa Branca, a Casa Branca do Engenho Velho, o Pó-Fonjá, o Cantuá, mas que também tem um outro tronco, né, de Olga Dalaqueto, que é uma história que há pesquisadores que concordam, outros não. Olga Dalaqueto, traz para cá o Ileuju Marô. Como eu nasci nessa casa, eu reconheço essa história como legítima, né? Que é um registro de 1616, né? Uhum. Então, são núcleos de resistências matrilineares, matriarcais, de mulheres que não estavam preocupadas com esse feminismo europeu de estar simplesmente no mercado de trabalho ou ter salário, mas de garantir a sobrevivência dos seus filhos e de louvar a sua ancestralidade como ferramenta de poder, de proteção, de segurança, de sobrevivência numa terra inóspita. Exato. E depois a gente não... Imagina, eu faço parte do grupo do Instituto Ajuri, na Sim. Amazônia. E fazendo uma pesquisa lá, eu encontrei 401 quilombos Nossa. na Amazônia. Há uma resistência muito grande Muito da Força grande. Negra e os seringueiros. A tecnologia de lidar com a borracha Sim. e com esmeraldas e pedras preciosas era básica e fundamental
e a gente tem um número muito grande de escravizados. Sim. E de Na esconder, Amazônia né? toda, e nada disso é muito conhecido. Ainda tem muita gente a descobrir sobre negros no Brasil. Sim, e o quanto a gente escondeu pessoas pretas perseguidas dentro do terreiro, dentro dos quilombos, né? Professora, eu quero convidá-la para voltar, Com porque muito prazer, eu tenho imagina. certeza que todos e todas aqui querem ouvi-la mais. As inscrições estão abertas, então, no IFIX. Estão abertas pessoalmente, no IFIX, professora? pode mandar por e-mail. Quer falar E o quem e-mail? tiver interesse, pode mandar para o meu e-mail, HelenaTH, A gente vai escrever aqui. novamente, 281@gmail.com. Tá, repete, por favor, professora, mas está escrito aqui no link. Certo, Helena, com H, TH, H novamente, 281@gmail.com. Então, é no IFIX, Rio de Janeiro. Nós temos seguidores de vários lugares do Brasil e do mundo. Não tem ainda online, né? Muitas Não, pessoas me estamos perguntam... trabalhando online. Ah, já está, professora? Temos, Ótimo, trabalhamos Então, online. Perfeito. Então, já tem online, que é pelo canal do IFIX, não é isso? É, pelo canal da Ouzia, que é o Gabinete de Filosofia. A gente dá tudo Gente, direitinho. procura a professora no Instagram, a gente vai colocar o Instagram dela, o e-mail aqui também, ou eu posso colaborar também. E quero agradecer demais a presença da senhora aqui. A senhora é uma mulher búfala. Imagina, eu agradeço para outra mulher búfala. Eu acho o máximo ser chamada de mulher búfala. Eu escrevi aquele livro ali, O Salve Matriarcado, para pensar um pouco disso tudo, né, que a gente trabalhou aqui nesse momento aqui. E eu fico muito feliz, porque você é uma potência. Nós somos, né? E eu nós fico muito somos. feliz, né? Porque você ainda tem muito mais tempo do que eu, e eu fico tranquila, porque eu sei que quando eu não estiver mais aqui, tudo vai continuar, porque tem uma Flávia Pinto desenvolvendo um trabalho lindo. Mas a gente retorna, né? Nós somos cíclicas, A né? gente retorna, mas a gente você não ainda vai ter interrompe. muita presença por aí. Axé. Os próximos 30 anos são seus. Mas eu agradeço muito, assim, por toda a sua contribuição, porque eu olho para esse horizonte, né? Esses dias eu fiz uma postagem e uma vez eu falei para a mãe Beata que eu não contava muito da minha história, do fato de eu ter mãe assassinada, pai. E ela falava assim, não, minha filha, mas essa é a sua história. É a história que os ancestrais escolheram para você trilhar no mundo. Então você tem que contar a sua história, porque se você não contar, vão botar palavras em sua boca. Mas eu sempre olhei para mulheres como a senhora, como mãe Beata. E eu sempre falo assim, a minha referência não é ser aquela mulher na passarela esbelta. A minha referência é ser uma grande intelectual, uma grande matriarca, uma mulher que não morre. Essa é a minha grande referência, né? Então, são mulheres, para mim, que estão vivíssimas. Tanto que, raramente eu me refiro à mãe Beata como alguém que foi, né? Eu Não, falo mãe sempre no Beata tempo presente. ela foi fundamental em tudo. E aí as pessoas falam assim, mas ela não morreu. Eu falo, não, para você, para mim não, né? Tanto que a gente usa o termo ancestralizou. Então, assim, agradecer imensamente, né, pela sua vida, agradecer a mocidade Unida da Moca em São Paulo. Eu fui desfilar, teve a professora Helena Teodoro como enredo, foi lindo o samba, eu nunca tinha pisado no AMB, foi uma experiência maravilhosa, e dizer que a sua história é enredo, porque ela é uma história de referência para muitas mulheres negras. Um podcast, ele tem o poder de nos imortalizar, né? Então, isso aqui pode ser reproduzido por 30, 40 anos, né, ou quanto tempo queiram os reis, os senhores da tecnologia, Exu e Ogum, né, e que a gente possa alcançar mais consciências negras para entender que a referência nossa é afrocentrada, não dá para olhar para a Europa, não dá para olhar para lugares que não nos compreendem enquanto corpos, enquanto potência, enquanto sacerdotisas, enquanto mulheres sagradas, né? É olhando para mulheres como Helena Teodoro, é olhando para mulheres como Beata de Iemanjá, como Olga de Alaqueto, como Yana Sooká, que a gente vai conseguir realmente se fortalecer e sobreviver. Isso, e eu digo sempre... Se tornar imortal. Exato, eu digo sempre, mãe Flávia, que a escola brasileira vai dar certo quando ela foi feita para brasileiros. Exato. Porque, no momento, as nossas escolas são feitas para eurocentrados. Exato. E nós temos crianças negras, brasileiras, de origem africana, que ficam absolutamente desatendidas em nossas escolas. É preciso mudar isso urgente. Por isso que o terreiro cura.
essas crianças. Exatamente. Salve, salve, não esquece de comentar, curtir, compartilhar. Lembra que nós não temos uma concessão pública de canal de televisão e o nosso gigante opositor tem. Então é preciso que a gente faça as redes sociais entender que esse conteúdo é relevante e isso só acontece a partir do seu comentário, da sua curtida, do seu compartilhamento, divulgando para que esse conteúdo chegue até outras pessoas que vocês achem que dele possam se interessar. Meu saravá fraterno, excelente dia, noite, seja em que momento, em que horário você esteja nos ouvindo. Salve, salve. Axé. Axé.